E aí a gente começa a nossa aulinha. Vamos nessa. Deixa eu só receber mais 3 pessoas aqui que estão entrando agora. Pronto. Se a Viviane estivesse aqui em casa, né, Viviane? Você seria minha auxiliar nessa parte. Com certeza. Deixa eu Mas passar aí, para a minha, que é você, sua assistente nas lives e das aulas. tá certo, beleza, fechou. Bora, gente, continuar aqui. É porque eu tenho que ficar recebendo o pessoal e conversando. É o famoso assobiar bacana, né? Mas a gente tenta. O parágrafo terceiro já está gravando, tá bom? Fiquem tranquilos. O parágrafo terceiro trata do sobrestamento, isso não existia, tá bom? Do prazo de oferecimento da denúncia ou a suspensão do processo. Isso aí vocês vão entender o porquê desse sobrestamento. O que acontece? Caso o Ministério Público perceba, hoje o Ministério Público vai ser a Viviane, certo? A Viviane, promotora de justiça. Caso a Viviane, promotora de justiça, perceba que aquela colaboração premiada é muito importante, ela pode sobrestar a denúncia, porque o colaborador, gente, ele não deixa de ser denunciado. Ele vai ser denunciado normalmente juntamente com os outros. A única diferença do colaborador, ele continua sendo réu. A única diferença do colaborador é que ele vai ter benefícios penais, compreenderam? Então, o que acontece? Quando o Ministério Público percebe que a colaboração está muito bem feita, está muito bem embasada, está muito bem fundamentada, o Ministério Público pode pensar, inclusive, em não oferecer a denúncia. Nós vamos ver lá na frente isso aí. Mas antes de não oferecer a denúncia, ele vai sobrestar a denúncia pelo prazo de, isso é importante, 6 meses, certo? Prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas a colaboração. Então, aqui é aquele colaborador bonitinho, certo? Hoje a colaboradora vai ser a Priscila, certo? Então, Priscila, você é a colaboradora, a Viviane é a promotora. Hoje vai ser o Dia das Mulheres, certo? Mulheres criminosas e mulheres da lei, beleza? E o que acontece? Dessa forma, tá gravando, acabou de começar, exatamente. Dessa forma, a Viviane sobrestou a denúncia porque percebeu que aquela colaboração da Priscila é muito bem fundamentada. Beleza, já superamos aí, certo? Agora, o Renato Brasileiro, ele traz uma dúvida bem interessante. Ele fala assim, será que eu posso sobrestar a denúncia, sobrestar um processo, se o acusado estiver preso? O Renato Brasileiro entende que não, porque ele fala que se o acusado está preso, tem indícios fortes de autoria e materialidade contra ele. Então, não é aquele melhor colaborador. Não quer dizer que um acusado preso não possa fazer uma colaboração, mas não é ideal o sobrestamento, certo, para o acusado preso. Beleza? Mas superando. Então, a Viviane sobrestou para a Priscila, certo? A denúncia. Mas a Viviane vai além. Ela pode deixar de oferecer a denúncia, certo? De ofertar a denúncia, ou seja, de iniciar a persecução penal, se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento do Ministério Público. Então, funciona mais ou menos assim, certo? A Priscila chegou lá na Viviane e falou assim, olha, Viviane, eu tenho uns crimes para te relatar, certo? Que, inclusive, a própria Priscila cometeu. Dentro da organização criminosa, o Ministério Público já tinha a noção que existia tráfico de drogas, certo? Que existia tráfico de drogas, que existia homicídio, por exemplo. Mas o Ministério Público não sabia também que dentro da organização criminosa havia lavagem de capitais, havia o cometimento de furtos, por exemplo. Então, era uma informação que o Ministério Público não tinha nas investigações dele. E a colaboradora, a Priscila, Filho, chega e relata fatos que o Ministério Público não sabia. olha, Entenderam? O Ministério Público não sabia. Vamos olha. desligar o áudio, gente. Aí só se forem perguntar, vocês ligam, por favor. O Ministério Público não sabia desses novos crimes que a Priscila cometeu. Aí o Ministério Público fala assim para a Priscila, a Viviane fala assim para a Priscila, Priscila, fica tranquila, eu vou assinar um acordo de imunidade contigo, eu não vou te denunciar. Olha que força que o Ministério Público tem agora. Deixa de denunciar a Priscila, mesmo a Priscila tendo relatado um crime que ela cometeu. Agora, esse acordo de imunidade tem alguns requisitos. Os requisitos estão no inciso 1 e estão no inciso 2.
Para haver o acordo de imunidade, ou seja, para não haver o oferecimento da denúncia, é necessário o quê, pessoal? São 2 requisitos. Vamos lá. Podem escrever aí que é a hora da participação, isso é importante. Não for líder de organização criminosa, não é isso? E for o primeiro a prestar colaboração. Então, a Priscila tem que ser a primeira a prestar colaboração e não for líder. Gente, pense que o acordo de imunidade é a garantia máxima. É a garantia máxima que alguém pode ter em relação a uma colaboração premiada. Isso aqui não é nem um perdão judicial. A pessoa não vai ser denunciada pelo Ministério Público. O arquivamento vai ser dentro do próprio Ministério Público, certo? Então, percebam a importância da coisa. Beleza? E aí, o parágrafo 4A, ele vem dizer em que momento é possível esse não oferecimento da denúncia. O não oferecimento da denúncia só será possível se o Ministério Público não abriu nenhuma investigação contra a Priscila. Se a Viviane não abriu nenhuma investigação prévia contra aquele crime que o Ministério Público não sabia. Então, funciona mais ou menos assim. O Ministério Público não sabia do crime, certo? Não sabia do crime. A Priscila vai e fala para ele. Agora, se o Ministério Público sabia do crime e ele já tinha instaurado um procedimento investigativo dentro da promotoria ou já tinha um inquérito policial lá na delegacia de polícia, nesse caso, a Priscila não vai ter direito ao acordo de imunidade. É um tema, gente, que parece difícil, mas eu acho que eu tentei esclarecer para vocês. Sim ou não? Mandem aí para mim. Deu para entender, né? Então, o acordo de imunidade é a garantia máxima, certo? Agora, desde que o Ministério Público não saiba dos crimes que a Priscila tinha cometido. E desde que o Ministério Público, a prova que o Ministério Público não sabe é que ele nunca abriu nenhum procedimento para investigar aqueles crimes que a Priscila falou que o Ministério Público não sabia. Perfeito? Pessoal, matando esse assunto aqui, vocês ficam fera em colaboração premiada, vocês não vão errar mais questões de prova. Prometo para vocês, beleza? É uma promessa muito, muito grande, né? Mas a gente tem que ser forte, firme aí e bora avançar, certo? Inclusive, a gente já está até... Oi? Desculpa, lhe cortar. Pode falar. Nos crimes da organização criminosa, é necessário que todos eles preencham aqueles requisitos da pena mínima, da pena máxima e tudo, ou não? Podem ter crimes, vamos dizer, acessórios, tipo contravenções penais, como aquele do jogo do bicho e tudo? Não, na verdade, você pode ter crimes acessórios desde que esteja conectado ao principal. O principal vai ter que ser acima de 4 anos, não é isso? Aí você pode ter crimes em concurso material ou em concurso formal, inclusive contravenções. Você pode colocar tudo no bolo? Pode, tá bom? Entendi. Tá. Entendeu? Obrigada. Agora, lembrando que se o crime for transnacional, independe da pena. Tá? Sim. E a contravenção por si só não tem como, porque é sempre abaixo de 4 anos. Beleza? Tá, certo. Preenchidos os requisitos, o acordo é vinculante. Por OMP. Olha, isso é polêmico, tá, Tássia? Eu entendo que o MP pode ou não celebrar. Agora, claro, a parte tem o direito, caso o MP bata o pé na sua autonomia funcional, de conforme o parágrafo 14 dali do artigo 28A da NPP, bater na porta do órgão superior do Ministério Público e pedir que um outro promotor faça a colaboração premiada, tá bom? Eu entendo que não é direito subjetivo, é um poder e dever do Ministério Público, ou seja, requer fundamentação. Se o Ministério Público está relutando, ele fundamentou que ele não quer, isso aí vai ter que ser resolvido no Conselho Superior. Beleza? Karina, se houver possibilidade de um crime e não houver e não souber do outro, entra na possibilidade de redução de pena ou substituição do perdão. Karina, liga o áudio e me fala aí melhor para eu entender o que você está me perguntando, por favor. Nessa situação aqui do parágrafo 4º, de deixar de oferecer, ele diz que não tenha prévio conhecimento. Por exemplo, se a pessoa relata algo que o MP já tinha conhecimento e junto com isso o que ele não tinha conhecimento, aí entra na possibilidade do quarto. Colaboração normal, até porque normalmente uma colaboração premiada é de algo que o MP já está investigando, entra no normal. Sim, ela só não vai poder deixar de denunciar, né? Até o perdão judicial, Karina, a pessoa vai poder ter. Agora ela não vai poder ter o acordo de imunidade, que é aquele máximo da colaboração.
Compreenderam? Tá, entendi. Gente, esse tema é muito empolgante, né? Eu nem disfarço. Mas bora lá, continuando. Tá tudo tranquilo? Tá, né? Aí vem aquela outra pergunta. A colaboração premiada pode ser aplicada mesmo depois da sentença? Pode, não tem problema. A única coisa que muda aqui em relação a depois da sentença é que os direitos do réu serão um pouco menores, do colaborador, serão um pouco menores do que se ele tivesse feito antes. Então, digamos que ele seja condenado pelo juiz, certo? Digamos que a Karina condenou, dessa vez a Karina é a juíza. A Karina condenou a Priscila. A Priscila quis ficar de boca calada, recebeu uma pena aí de 6 anos, certo? Receber aqui o Alexandre Moura. Recebeu uma pena de 6 anos. Aí a Priscila chega lá depois e fala assim, poxa, eu queria fazer aí uma colaboração premiada. Ela pode fazer depois da sentença, gente? Respondam aí. Sim, inclusive sentença irrecorrível, tá bom? Não tem problema. Agora, a única diferença é que ela terá o direito de redução pela metade, ou seja, a pena de 8 anos. Um exemplo, vai cair para 4 anos, certo? Ou ela vai ter um direito a uma progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Quais são os requisitos objetivos? É o requisito de tempo. Lembra daquela regra do 16%, do 20%, do 25%, do 30%, do 40%, do 50%, do 60%, do 70%? Tá tranquilo isso na cabeça? Tá, né? Então, digamos que a Priscila não teria direito a uma progressão. Mas aí a Priscila colaborou, ela sai do regime fechado e vai para o semiaberto. É isso que está falando o parágrafo 5º. Compreender o parágrafo 5º? Sim ou não? Gente, eu vou pegar um cafezinho para mim, tá? Hoje é meu aniversário, eu vou dar meus mimos aí. Só um minutinho, tá? Só vou pegar um café. Felicidades! Valeu! Voltando. Vamos lá. 43 pessoas me ouvindo. Olha isso. Bacana, viu, gente? Fico feliz. Gente, a regra do parágrafo 6º, a gente não precisa nem se bater muito. Quer dizer que o juiz não participa da elaboração do acordo, certo? Inclusive, a gente estava conversando hoje cedo com o professor Vitor. O artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que inclusive está com eficácia suspensa, que é o do juiz das garantias, agora disse claramente que o nosso sistema é o acusatorial, em que tem que ter uma equidistância completa do juiz em relação a qualquer tipo de acusação, não é verdade? Então, só para perguntar para vocês, uma colaboração premiada feita na fase de investigação, quem vai que dar a canetada em relação à homologação da organização criminosa, da colaboração premiada é quem? É o juiz da instrução e julgamento ou o juiz das garantias? Perfeito, Karina, tá certo o raciocínio. Inclusive, você pode até buscar pelo parágrafo 14A do artigo 28 tentar a revisão, mas se lá o Conselho Superior falar que não vai fazer a colaboração, encerra a história. Juiz das garantias quando estiver valendo, exatamente. Então, o parágrafo 6º não tem... É só para confirmar o sistema acusatorial. Então, vocês podem escrever aí ao lado do parágrafo 6º, o parágrafo 6º confirma o sistema acusatorial, tá bom? Então, realizado o acordo lá pelo Ministério Público, né? Ou pelo delegado de polícia e o colaborador, serão remetidos ao juiz para análise o termo. Aqui a gente já tem um termo de acordo, tá bom? As declarações do colaborador, cópia da investigação. E aí tem até um termo, algo meio estranho, em que fala que o juiz vai ter que ouvir sigilosamente o colaborador, certo? Oportunidade em que analisará alguns aspectos. Eu entendo que isso aí é inconstitucional, eu acho que aqui o Ministério Público também tem interesse, certo? Já que a pessoa está com defesa pela paridade de armas, a gente tem que pensar que a paridade de armas tem que estar voltada para o Ministério Público também. E a gente não pode aceitar num sistema constitucional audiências sigilosas. Mas, para fins de concurso, é isso mesmo, tá bom?
vai ter uma audiência sigilosa ali entre o colaborador e o acompanhado do seu defensor, e o juiz vai verificar todos esses requisitos que a gente não precisa se aprofundar tanto. Legalidade, regularidade, saber se foi observado todo o procedimento, certo? Etc. Agora, eu quero que vocês tenham atenção em relação ao inciso 2. O inciso 2 parece ser um pouco confuso, certo? Mas ele passa a ser simples se a gente tentar entendê-lo. Karina, você está aí? Tô. Então liga o áudio. Considerando que eu te amo, você vai ler o inciso 2. Tá bom? Do parágrafo 7º, né? O 2, Tá. Inciso 2. A adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33, Decreto-Lei 2.848, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei 7.210 e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Agora, considerando que você gosta muito de mim, Karina, explica para os colegas. Espera aí que eu só li, eu não Gente, eu não pesquei. Esse dispositivo é inexplicável se a gente não fizer uma explicação, dar um exemplo, né? Funciona mais ou menos assim. O promotor de justiça só vai poder beneficiar e vai poder propor aquelas situações que estão previstas na lei, certo? A diminuição de 2/3 da pena, por exemplo, o perdão judicial, substituição por restritiva de direitos. O promotor não vai poder propor para a Viviane, que é a promotora, não vai poder propor para a Priscila que ela já comece algo que seria do regime fechado no regime aberto. Ou o inverso. Quer dizer o seguinte, ela não pode mudar regras do Código Penal. Isso aí ela não pode fazer. A única possibilidade que a gente pode trocar de regime é quando, depois da sentença, ela decide fazer um acordo de colaboração premiada e aí sim o juiz pode reduzir a pena pela metade ou diminuir o regime do fechado para o semiaberto. Mas o promotor de justiça não vai poder fazer isso lá na cláusula de colaboração premiada. Beleza? Compreenderam? Deu para entender agora? Ou seja, vai ter que adequar... Desculpa, professor, interromper, mas que apostila é essa? Porque eu entrei agora. Essa apostila, gente, me ajudem aqui. Qual é o login? Só para ajudar a colega. Eu vou olhar aqui no WhatsApp e eu mando no chat. Olha aí o login. Essa apostila está dentro do site do Seju. Eu disponibilizei um login específico, senha específica para todos. Certo? aulazoom@seju.com. Então, a senha 12345. Exatamente. Aula. Mandaram aqui já no bate-papo o arquivo PDF. Dá para mandar pelo bate-papo, né? Acho que é o Luciano, mandou por aqui. Aí já consegue abrir, é? Vai tirar. Acho que abre sim. Está só escrito fazer download. Pronto. Então, perfeito, gente. Já mandaram pelo bate-papo, é só fazer o download aí e aí você já vai ter acesso à apostila, tá bom? Mas caso você não consiga dessa forma, entra no site do Seju, na área do aluno, certo? Tenta entrar na hora do intervalo, daqui a pouco. Aí você entra na área do aluno e aí tenta baixar essa apostila, tá bom? Que é essa senha aí. Vamos lá, continuando. Compreenderam, então, o inciso 2? Karina, deu para entender? Entendi. Entendeu, né? Que os benefícios terão que ser aqueles previstos em lei. O promotor não pode inventar benefícios. É isso que quer dizer. E, por exemplo, o promotor não pode dar uma imunidade para aquela pessoa que está sendo investigada e que o promotor já sabia, por exemplo, que aquela pessoa está sendo investigada. Então, assim, é tudo dentro da lei. Por isso que o juiz tem que verificar a legalidade e a voluntariedade. A voluntariedade da manifestação da vontade, e etc, e etc. O parágrafo 7º... André, mas ele pode estabelecer um regime de cumprimento da pena tipo, no semiaberto, por exemplo, mais brando, né? Pode. O juiz pode. O promotor de justiça não vai poder fazer isso no acordo. Certo? Entendi. O juiz pode. Vamos lá, continuando.
Adequação aos resultados mínimos da colaboração, tranquilo, voluntariedade, mas no parágrafo 7º-A a gente tem que ter uma certa atenção. Vamos lá. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia. O que é isso, gente? Funciona mais ou menos assim. A Priscila, ela é colaboradora, certo? Mas ela não deixa de ser ré. A Priscila vai ser denunciada como todos os outros. Inclusive, a Priscila vai ter que apresentar alegações finais. Alegações finais ela vai ter que apresentar na frente, porque os delatados têm que ter o prazo no final para analisar as alegações da Priscila, não é isso? Lembra dessa história? Manda um joinha aí. Lembra, né? O que acontece? Quer dizer que o tribunal ou o juiz vai fazer uma análise de dosimetria da pena da Priscila, independentemente de ter dado a colaboração premiada para ela. Por quê? Porque se o acordo for rescindido, se a Priscila descumprir o acordo após a sentença, após a homologação, certo? Após a sentença, por exemplo, o que acontece? A Priscila vai ter que cumprir aquela determinação colocada na sentença, na análise de mérito da denúncia. Então, quando você fala em análise fundamentada de mérito da denúncia, está se falando em fazer a instrução processual contra a Priscila. Você faz a instrução processual contra a Priscila, você vai aplicar a técnica de dosimetria da pena e uma espécie de suspensão, você vai falar, olha, Priscila, você colaborou, se você cumprir tudo direitinho, se tudo que você falou foi verdade, blá, 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 a gente encerra a sua história. Então, por isso, a importância do juiz enfrentar o mérito, inclusive, com relação ao colaborador. Compreenderam? Professor, o senhor me ouve? Estou ouvindo. Ainda não li tudo. Eu queria saber aquela questão, professor, da proteção do colaborador, do acordo de posterior mudança de nome, domicílio... Vou tratar tudinho a partir do artigo 5º, fica tranquilo. Não, obrigado. Está na ordem aí do nosso estudo. Valeu. E André? Oi? Nesse caso estava falando que o juiz faz uma dosimetria, ele tem que colocar, ele tem que documentar isso ou ele faz só para ter uma noção se ela vai poder ou não? Na sentença mesmo? Colaborador e os delatados, exatamente. Ele coloca a possível pena da pessoa e depois faz. Você lembra que naquela análise do Supremo, tinha um colaborador e o delatado, o colaborador apresentou alegações finais juntamente com o delatado. Lembra que a polêmica foi essa? Aí não podia. Sim. E não podia, teria que ser depois. Mas o que eu quero dizer é que ele foi até o fim no processo. Houve uma pena para ele. A pena fica ali, mas é uma pena que fica suspensa. Se ele cumpre tudo direitinho, a pena, certo? Porque senão Karina, a gente teria que retroceder no tempo e fazer uma denúncia contra o colaborador, sendo que a denúncia a gente já tem que fazer de cara, salvo aquela exceção da não denúncia pelo acordo de imunidade. Entendi. Tá. Pessoal, tem que haver a denúncia, é isso, né, professor? Oi? Para se tratar de colaborador, tem que haver a denúncia, né? Sim, tem que haver a denúncia. Em regra, vai ter denúncia contra o colaborador e vai ter uma pena contra ele. A única diferença é que lá na dosimetria, no final, o juiz vai aplicar os benefícios. Correto, pessoal? Salvo o acordo de imunidade, né? Que vocês já entenderam. Parágrafo 7º-B, a gente não precisa se bater demais. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, certo? Então, a decisão homologatória pode ser impugnada a qualquer tempo. Aqui a gente não precisa se bater. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais. Então, ele devolve às partes para as adequações necessárias. Lembrando que o Ministério Público não é obrigado a adequar, certo? O Ministério Público pode, inclusive, devolver para o juiz falando que vai ser daquele jeito. Aí, o que o juiz faz? O juiz fala, olha, a única forma que eu vou ter aqui, então, é mandar pela regra do artigo 28 para o MP decidir, certo? Então, pode ser feito isso também. E tem uma outra opção também, que é a opção do RESE, certo? Não homologado o acordo de colaboração premiada, a doutrina entende que seria a mesma regra do ANPP. Você pode interpor aí, no caso, um RESE, tá bom? Isso é importante vocês saberem também. O parágrafo 9º, gente,
fala o seguinte, que mesmo depois da colaboração premiada, pode haver aí uma certa instrução, certo? Na verdade, instrução não. Mesmo após a colaboração premiada, caso estejam faltando ainda informações, aquele colaborador pode ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo responsável, delegado de polícia responsável pelas investigações. Ou seja, ele pode ser ouvido a qualquer tempo, tá bom? Tranquilo também essa aí. Esses aqui são parágrafos que não são complexos, que a gente pode passar de uma forma mais rápida para ver se a gente consegue bater a leitura. Agora, esse aqui é importante. Vamos lá. As partes podem retratar-se da proposta. E aqui o Senado brasileiro fala muito claro. A retratação da proposta pode ocorrer a qualquer momento? Me respondam. Até o julgamento final, não é isso, professor? Até a homologação. Não pode ocorrer... Não, na verdade, a progressão per salto, nesse caso da colaboração, se for naquele caso lá, de depois da sentença, né, em que o juiz troca a espécie de cumprimento de pena, eu entendo que mesmo existindo essa súmula, aqui a gente está tratando de uma hipótese específica em que ele pode trocar o regime de pena, certo? Então, eu entendo que cabe a progressão per salto nesse caso. Então, bora lá. As partes podem se retratar? Podem. Agora, as partes só podem se retratar até o momento da homologação. O marco da retratação, gente, é a homologação do acordo, certo? Eu vou até ler essa passagem do Renato Brasileiro, acompanha aí comigo. Muito importante, tá bom? Leiam juntos comigo. A evidência, essa retratação, só pode ocorrer até a homologação judicial do acordo. Fosse possível a retratação após a sua homologação judicial, o Ministério Público poderia celebrar um falso acordo de colaboração premiada, obtendo, por consequência, uma homologação, todas as informações contra aquela pessoa, né? E, na sequência, retratar do acordo, privando o colaborador da concessão do prêmio legal. Ou seja, o Ministério Público ia dar uma rasteira no colaborador. Beleza? Perfeito? Entenderam? Então, o que acontece? As partes podem se retratar da proposta antes da homologação. E se as partes se retratarem da proposta antes da homologação, e aqui eu acho que já respondo também ao Alberto, naquela dúvida antiga que ele tinha, as provas não poderão ser usadas exclusivamente em desfavor do colaborador, tá bom? Então, aqui ele vai aplicar aquela regra do direito ao silêncio, do nemo tenetur sed litigere. Claro que vai ficar na cabeça do membro do Ministério Público, né? Mas ele não vai poder colocar dentro do processo, dentro dos autos, aquelas informações de uma colaboração retratada. Danadinho SMP. Bacana. Vamos lá, gente. Parágrafo 10A. Quem acerta o parágrafo 10A? O parágrafo 10A, eu nem vou me bater nele. Ele significa o quê, gente? O parágrafo 10A. Me ajudem. Faça uma ligação do parágrafo 10A ampla com defesa que aconteceu há um ano atrás. Há um ano. O parágrafo 10A, eu queria que vocês falassem em relação à decisão do Supremo. O parágrafo 10A é uma incorporação daquela decisão do Supremo em que se fala que o delatado sempre vai falar após o delator, garantindo o máximo do direito ao contraditório e ampla defesa. Compreenderam? É o direito de defesa, né, professor? Exatamente, exatamente. Olha, tá no informativo 953, inclusive eu coloquei aí em nota de rodapé, a nota de rodapé número 11, que eu queria que vocês lessem com muito carinho, tá? É o HC 166.373. Como eu disse, gente, aqui não é uma aula, aquelas aulas rápidas que a gente analisa de qualquer jeito, não. A gente tem que aprofundar. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês leiam o informativo 953 com muita atenção, porque o informativo 953 vai dar a base para você interpretar o parágrafo 10A. Então, após a homologação judicial do acordo, faz coisa julgado, é isso?
Exatamente. Olha, não bora confundir muitas coisas, né? Existe a homologação do acordo, que pode ser uma decisão interlocutória, né? Lá no início, uma extinção de punibilidade, por exemplo, e existe a homologação do acordo juntamente com a sentença, certo? Se houver o trânsito em julgado dessa homologação do acordo juntamente com a sentença, naturalmente que vai haver coisa julgada, certo? Agora, não quer dizer que essa homologação do acordo não possa ser rescindida caso haja o descumprimento, certo? Então, coisa julgada realmente tem que existir, por uma questão de segurança jurídica. O que não quer dizer que não existam instrumentos de rescisão. Uma própria ação rescisória da homologação do acordo pode ser ajuizada. Tá bom? Compreenderam o parágrafo 10A, né? Tranquilo, né? A sentença aprecia, no parágrafo 11, a sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Beleza? Tranquilo. E aqui, no parágrafo 12, ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. O que está acontecendo aqui, gente? Aqui o colaborador ele vai estar atuando como informante de juízo, né? Ou melhor, como uma testemunha. Ele não foi denunciado. Ele teve o perdão judicial lá na decisão homologatória lá atrás, certo? Então, o que acontece nesse caso? O colaborador, que não foi aquele mais beneficiado, aquele que não foi denunciado, ele pode ser ouvido pelo contraditório e pela ampla defesa dentro do juízo, certo? Ele pode ser ouvido dentro do juízo. Ele pode ser chamado para ser ouvido lá dentro, certo? Não tem problema nenhum, não. Então, o Renato Brasileiro fala que caso haja necessidade de oitiva formal do colaborador no processo relativo aos coautores e partícipes, a fim de lhe conferir maior valor de prova e não mero elemento informativo, há de se assegurar a participação dialética das partes, respeitando-se o contraditório e ampla defesa. Então, aqui você vai ter que dar prova, contra-prova, tudo isso aí. Isso quer dizer que a defesa poderá nomear o delatado, o colaborador, no caso, para ser ouvido em juízo no processo criminal contra os delatados, caso o colaborador se safe logo no início com a decisão, por exemplo, de não denúncia, entendeu? Ou de um perdão judicial com a extinção da punibilidade. Beleza? O parágrafo 13 só fala que tem que ser registrado em mídia, isso aqui não tem muita relevância, certo? O parágrafo 14 a gente já até trabalhou. Alô, amigo da rinite, vamos desligar esse micro? Gostei da Karina. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará na presença de seu defensor ao direito ao silêncio. Ou seja, gente, e aqui é aquela regra da corroboração. A partir do momento em que o colaborador ele renuncia ao direito ao silêncio, e na verdade o Renato Brasileiro faz uma crítica aqui. Você não tem como renunciar a um direito que é irrenunciável, o direito ao silêncio. Você não está, na verdade, renunciando do direito ao silêncio. Você está se abdicando dele para ter um benefício, o que para mim é a mesma coisa, né? Então, bora usar o termo da lei mesmo. Então, ele renunciou o direito ao silêncio. A partir do momento que ele aceita uma colaboração, ele tem que falar tudo. Ele não pode ficar guardando informações para si. É exatamente isso que diz o parágrafo 14, certo? O parágrafo 15, nós já debatemos ele também. Fala que em todos os atos tem que ter a presença, né, do advogado. Isso aí é tranquilo, certo? E o parágrafo 16 é bastante interessante. O parágrafo 16 fala-se o seguinte. Acontecia antigamente, gente, do seguinte. A Viviane, promotora de justiça, conseguia uma colaboração premiada, toda escrita contra alguém, e com aquela colaboração premiada, a Viviane tocava o pau já nos delatados, já denunciava o delatado tão somente com a colaboração premiada, já pedia uma prisão preventiva tão somente com a colaboração premiada, já pedia uma prisão temporária, já pedia um sequestro, já pedia uma quebra de sigilo, já pedia uma interceptação telefônica, ou seja, a Viviane tocava o terror tão somente com a colaboração premiada. E o parágrafo 16, eu discordo um pouco do parágrafo 16, tá bom? Mas assim, bora partir por uma linha mais defensiva.
O parágrafo 16 vem proteger o delatado. Leiam agora o parágrafo 16 sobre essa linha da proteção. Vamos lá. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Medidas cautelares reais. O que seria uma medida cautelar real? Karina? Sequestro, perfeito. Uma medida cautelar pessoal, gente. Prisão preventiva, prisão temporária, não é isso? Ou então uma medida cautelar diversa da prisão, correto? Recebimento de denúncia, ou seja, a Viviane pega aquela delação premiada, anexa a denúncia junto com a delação premiada, acontecia muito isso era maravilhoso, e você denunciava o delatado. Isso não pode mais. A Viviane vai ter que anexar a colaboração premiada juntamente com todas as outras provas, as regras de corroboração que o colaborador vai ter que entregar para a Viviane. Gravações, interceptações, conversas de WhatsApp, documentos, provas. A partir daí, o Ministério Público vai poder denunciar. E é exatamente isso que está falando para falar parágrafo 16. Quem concorda no parágrafo 16? Eu não concordo, beleza? Mas, até porque eu acho que a denúncia é só o início, né? Você tem indícios ali. Agora, olha lá, a Karen concorda, certo? Porque eu acho que... Para defesa é ótimo. Oi? Para defesa é ótimo. Para defesa é ótimo. Na verdade, foi para proteger a defesa. Então, o que não pode? Não pode medidas cautelares reais com base na colaboração, não pode recebimento da denúncia com base na colaboração e não pode haver uma sentença condenatória com base tão somente na colaboração. Tudo bem. Em relação à sentença condenatória, eu me curvo. Eu acho que você condenar alguém com base tão somente numa colaboração feita pela Priscila para Viviane é demais, né? Porque pode ser da presunção de inocência, né, professor? Princípio da presunção de inocência. Agora, declarar uma cautelarzinha, né, gente? Um sequestro, uma prisão preventiva, receber uma denúncia, né? Eu acho que aí já poderia caber, né? Já poderia caber. Agora, porque a partir daí você conseguiria buscar provas. Inépcia da denúncia. Você recebe a denúncia, você vai dar ampla defesa para outra pessoa. Você pede uma cautelar de sequestro ou você pede uma quebra de sigilo bancário, que é uma outra cautelar, você começa a reunir provas e a partir daí você forma tudo a sua opinião. Então o Ministério Público cai de pau e quem é delegado também cai de pau no parágrafo 16, tá bom? Cai de pau no parágrafo 16. Agora, em relação à sentença, eu concordo. Você condenar alguém com base tão somente na delação feita pela Priscila para Viviane é demais. Pessoal, compreenderam essa história? Claro, professor, tem que haver um mínimo probatório. A palavra de uma pessoa não é o mínimo, é menos que isso. É exatamente assim que a lei entende, Karen, inclusive, por isso que existe a regra de corroboração, não é isso? Tem que entregar outros documentos. Não podemos entender que a palavra de um vale mais do que a do outro, né? Exatamente. Mas... E André? Oi? Mas, por exemplo, no recebimento em dúbio não é pró-societar, então não deveria ter essa proibição. Não deveria ter, Karina. Eu também acho. Nesse ponto, eu acho que não tem porquê. Porque se em outras questões ela pode... Nem medidas cautelares diversas da prisão não deveria ter. Também, porque não é irreversível, não é nada que seja irreversível. Tudo bem que a sentença condenatória também não é, mas é algo mais grave, né? Agora, a sentença condenatória eu já acho mais complicado, né? A sentença condenatória eu já acho mais complicado você condenar alguém com base tão somente num papel. Agora, com certeza. Professor, imagina aí um desafeto de alguém que queira prejudicar, inserido numa situação onde ele vai ser denunciado, investigado. Quem é uma dor de cabeça muito grande. Digamos que alguém teve uma desilusão amorosa com outra pessoa, chega lá, faz uma colaboração enorme, inventa 1 milhão de coisas, consegue convencer o Ministério Público, chora na frente do Ministério Público, e o Ministério Público toca o terror, né? Tem que pensar por esse lado também, certo? Então, bora lá. Mas eu continuo discordando em relação ao recebimento da denúncia e em relação às medidas cautelares. Eu concordo em relação à sentença, tá bom? O senhor acharia justo, professor, o senhor acharia justo se alguém, de repente, fizesse uma delação lhe acusando e um outro colega lhe oferecesse uma denúncia contra e o senhor tivesse que provar algo? Mas aí o Ministério Público, ele vai, com base em indícios, né, com base na experiência dele, ele vai perceber se a pessoa está falando a verdade ou não, né?
Por exemplo, hoje no Brasil, a maior quantidade de condenações é através de testemunhas. Não seria a mesma coisa? Quem tem mais fé pública, o Ministério Público ou o delator? Não entendi. Nesse caso, eu entendo que o Ministério Público, representado na sua pessoa, tem muito mais fé pública e palavra do que ele, né? Não bora polemizar muito essa história não, gente, porque sempre a gente vai estar dividido aqui entre acusação e defesa, né? A intenção da aula é mais a gente trazer esse conteúdo todo para vocês fixarem na cabeça e dessa forma, bola para frente. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido, tá? Aqui é uma rescisão, em caso de... No outro caso era retratação, não é isso? Aqui é uma rescisão, em caso de omissão dolosa sobre fatos objetos da investigação. Aqui é aquela omissão seletiva, certo? A omissão seletiva. Ele fala sobre uns líderes, não fala sobre outros. Ele escolhe o que ele vai falar. Isso aconteceu, acho, no caso da JBS, né, salvo engano, em que buscou-se a rescisão porque ele dolosamente guardou algumas informações e falou outras. Não, a partir do momento que você colabora, você vai ter que falar sobre tudo. Então, aí você pode buscar aí uma rescisão, certo? Do acordo. Agora, tem interessante o entendimento de uma orientação conjunta do Ministério Público, que é a orientação conjunta número 1 de 2018, está na página 55, que fala que para que haja essa rescisão, não é bom o Ministério Público já pedir a rescisão de cara. É bom o Ministério Público tentar instruir e tentar ver se realmente o colaborador omitiu os fatos, porque às vezes o colaborador, com a ampla defesa e o contraditório, ele vem, não, doutor, não é bem assim. Na verdade, eu não omiti. Eu só fiz isso, isso, aquilo, não sei o quê, e pronto. Aí convence o Ministério Público que o Ministério Público não pede a rescisão. Então, o que a orientação conjunta do Ministério Público está falando é assim: antes de você rescindir um contrato, um acordo de colaboração premiada, oportunize a outra parte a ampla defesa, o contraditório, para que ela possa, de alguma forma, dizer que ela não agiu dolosamente. Beleza? É exatamente isso aí o que diz o parágrafo 18. Tranquilo, gente? Gente, tá tranquila a aula? Tudo em paz? Vamos? Tá, parabéns. Tá ótimo, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar com os direitos do colaborador. Não vou aprofundar tanto aqui, porque não é tão importante, é algo mais decoreba para concurso público, tá? Porque eu quero gastar um tempinho com vocês em relação aos crimes ainda que nós temos lá embaixo. Alguns crimes importantes para a gente fechar com chave de ouro a aula. Mas o colaborador tem direito a medidas de proteção, certo? Então, aquela lei 9.807, que protege vítimas e testemunhas, ela se estende ao colaborador. Não está na plataforma a apostila dessa aula e nem no bate-papo. Como é o nome dessa apostila? Gente, está na área do aluno. A maioria está com acesso. Aula. Está na área do aluno. Na primeira aula, professor. Na primeira aula desse assunto. Tá, mas a apostila está disponibilizada já. Continua disponibilizada. Está aqui no chat também. Alguém consegue abrir a apostila aí? Estamos na página 54, exatamente. Certinho. Mas faz o seguinte, ao final da aula, vão anotando, né? Ao final da aula, me procurem aí no WhatsApp, quem não tem apostila. Professor, basta clicar aí no arquivo do lado e fazer o download no chat. Basta clicar no arquivo ao lado e fazer o download no chat, né? Você entra no chat. Olha, tem 2 pessoas para serem admitidas aqui. Eu não vejo essa opção do download. Mas, enfim. Só clicar em cima do arquivo. Só clicar em cima do arquivo que nós enviamos aí. O arquivo tá lá, professor, como uma mensagem de chat. É só clicar e autorizar. Ah, entendi. O arquivo está dentro do próprio bate-papo, não é isso, pessoal? O pacote do crime aumentou, né? Positivo, professor. O arquivo está dentro... As leis, antes a pena máxima era 30 anos, agora é 40. Positivo. O arquivo está dentro do próprio bate-papo. Então é isso, gente. O arquivo está dentro do próprio bate-papo. Mas bora continuar a aula, tá?
E eu achei, eu chorei que som. Milagre da Sala 7. Chorei horrores. Algum áudio ligado aí. Chorou horrores. Chorou horrores ela. Bora lá. Então, são direitos do colaborador, né? Usufruir de medidas de proteção, ter nome, qualificação, imagem e demais informações preservadas, ser conduzido em juízo separadamente. Gente, todos esses direitos aqui dos colaboradores, que a gente não vai ficar se batendo em relação a eles, são voltados para a sua proteção física e psicológica. Pensa o seguinte, o colaborador, se ele ficar exposto aos delatados, ele está com a cabeça cortada, não é isso? Então, se ele ficar preso junto, se ele tiver o contato, se a família dele vai estar também em perigo. Então, o Estado tem que dar todas as garantias possíveis para que esse colaborador tenha a devida proteção. O Estado faz isso? Não, né? A gente sabe que não. Não faz nem para a gente, imagine para o colaborador. Mas, tirando essa crítica aqui, o colaborador, em tese, tem esses direitos aí do artigo 5º. Eu acho que alguém me perguntou sobre esses direitos, tá no artigo 5º, tranquilo, em relação ao cumprimento de pena separado, em relação ao cumprimento de pena separado, em relação a não ter sua identidade revelada, inclusive se tiver identidade revelada vai estar cometendo crime, certo? Isso aí a gente vai ver lá na frente. Não queria me bater muito em relação a isso, não. Pessoal, considerando que a nossa aula é sempre qualitativa, eu vou dar um descanso para vocês de 5 a 8 minutos, né? Para dar tempo de tomar um cafezinho. 8 minutos e depois a gente já vai para a reta final da aula, tá bom? Fechou? Fechou. Beleza. Já estou com meu café aqui desde o início. Já tá com café, né? Olha, agora eu consegui abrir a tela. Eu vou fechar aqui rapidinho.
Vamos voltar, gente? O tablet descarregou aqui. Vou ter que ligar ele rapidinho aqui. Só um minutinho. Pessoal, só me dá 2 minutos que meu tablet está carregando aqui. Ele é importante só para eu acompanhar o raciocínio topográfico da lei. Qual é a página que nós estamos? 60... 55. 58, né? 58. A gente já trabalhou com os direitos do colaborador. Já trabalhamos. Beleza. Vamos agora, então, para o artigo 6º. Beleza? O artigo 6º, gente, fala o seguinte, que a colaboração premiada tem que ser por escrito, tá bom? A colaboração premiada tem que ser por escrito. E deve conter algumas situações. Quais são elas? O relato da colaboração, as condições da proposta, a declaração de aceitação, a assinatura. Então, é um artigo meramente procedimental, que deve ser observado. Agora, eu faço uma pergunta a vocês. É possível você conseguir enxergar uma colaboração premiada sem a observância do rito ministerial, uma colaboração premiada feita dentro da sala de audiência, desde que haja toda uma negociação entre Ministério Público e Defesa? Sim, gente. Tanto o Renato Brasileiro, quanto eu já vi isso na prática, tá bom? É possível colaboração premiada sem toda essa formalidade ministerial. Mas não quer dizer que você não tem que observar a formalidade legal. Se você conseguir observar toda essa formalidade legal dentro de uma audiência de instrução e julgamento, você pode fazer esse termo de acordo escrito dentro da instrução na audiência de instrução e julgamento, tá bom? Isso é importante vocês saberem em relação ao artigo 6º, tá? Vamos lá, continuando. Artigo 7º. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído. Aqui, gente, por favor, final da aula, pôr na plataforma de Jaqueline Silva. Colocar a apostila, né, Jaqueline? Entre em contato no meu telefone, Jaqueline, para eu te mandar essa apostila agora. 6063. Porque ela não conseguiu ter acesso ainda, gente. Mas bora lá, continuando. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído. Por quê? Porque você tem que garantir, conforme o artigo 5º, né, o sigilo, a privacidade do colaborador, né? Inclusive, em algumas situações, a defesa não vai ter acesso nem ao nome do colaborador, mas, claro, vai ter acesso ao conteúdo, certo? Aquele conteúdo. Então, nesse primeiro momento, a colaboração, o pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído. Agora, existe um momento em que será possível, certo?
a colaboração será divulgada, a colaboração será pública. Que momento é esse? Quem me responde? No momento da Em que a colaboração, recebimento da denúncia, exatamente. A partir do momento do recebimento da denúncia, será possível, certo, essa divulgação. Então, você distribui a homologação para o juiz. E o Renato Brasileiro faz uma crítica aqui. Nem sempre será distribuição. Por quê? Quem me responde essa? Porque existe a prevenção. Então, é aquele juiz que deu teve o primeiro contato com o processo lá atrás, ele vai ter que ser o mesmo, né? Se for juiz das garantias ou hoje juiz da instrução e julgamento, o mesmo que vai homologar, tá bom? Não vai ser distribuído para o novo juiz, vai ser para o juiz prevento, tá bom? Para o juiz prevento. Então, aqui vocês têm que ter cuidado na interpretação. No artigo 7º, se eu fosse vocês, colocaria o seguinte: o pedido de homologação será sigilosamente distribuído ou entregue ao juiz prevento. Isso é importante vocês colocarem, tá bom? Porque se já existir juiz prevento, será através dele, tá bom? O parágrafo 1º é só o prazo, certo? Serão dirigidas diretamente ao juiz no prazo de 48 horas. Esse acesso ao conteúdo da colaboração premiada, num primeiro momento, fica restrito ao Ministério Público, ao delegado de polícia, certo? Assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, certo? Essa parte final, em que eu grifei aqui, ela é um pouco bem confusa na doutrina, de você exigir autorização judicial de algo que já está anexado aos autos, por conta de uma decisão da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Então, o Renato Brasileiro fala que, inclusive, o advogado poderá se utilizar de uma... Bora lá, Karina. Se há um descumprimento a uma súmula, reclamação. Karina está de parabéns. Exatamente. Caberá uma reclamação, gente. Por quê? A súmula vinculante do Supremo, que interpretou esse ponto, fala que tudo que está anexado já a uma investigação, fora as diligências e andamentos, a defesa tem amplo acesso. Então, assim, eu vou ser muito sincero para vocês, na prática é muito difícil você garantir o sigilo do colaborador com todo esse direito que a defesa tem de ter acesso aos autos. A defesa vai ter que ser muito ética e não expor o colaborador. Compreendem o que eu estou falando? É exatamente para não conflitar com a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Beleza, Karina? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Continuando. Égua não acaba, não? Colaboração premiada? Ah, acabou, né? Só falta graças a Deus, um parágrafo. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiadas e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia. Porque a regra é o quê, gente? Que as coisas sejam públicas, né? Que as informações sejam públicas. Mas o que acontecia? Tinham juízes espertinhos aí antigamente, que a gente não vai citar os nomes, que divulgavam o acordo de colaboração premiada antes, nas tratativas, antes do recebimento da denúncia. Antes, inclusive, da homologação do acordo. Olha que absurdo. Então, só com o recebimento da denúncia é que existe um trio personarum aí, né? Existe uma tríplice em que a pessoa passa a ser formalmente acusada. Então, é só a partir desse momento em que a sociedade vai ter direito a ter acesso à publicização desse acordo de colaboração premiada. Beleza? Então, aqui eu quero que vocês façam uma conexão. Qual a outra regra que é também do recebimento da denúncia uma questão de competência funcional? De cisão de competências? Para vocês fazerem a ligação e, a partir daí, vocês conseguirem identificar os dois temas juntos. Existe uma outra regra no CPP, lá no início do CPP, que existe uma cisão,
que é o recebimento da denúncia para fins de distribuição de competência. Que regra é essa? Quis complicar um pouco para dificultar aí a cabeça de vocês. Deu chute. Lembro não? Gente, bora lá. Quem vai acertar essa aí? Quem assistiu a aula hoje cedo da live vai acertar. Pode repetir, professor? Existe uma regra lá no início do CPC, que eu não vou falar o artigo, em que existe uma cisão, ou seja, um corte de competência funcional entre duas figuras, entre dois personagens. E esse corte é o recebimento da denúncia. Estou complicando de propósito. Juiz das garantias. Perfeito, Karen. Karina, tá vacilando comigo, Karina? Exatamente, juiz das garantias. A competência do juiz das garantias funcional não encerra um SIND com o recebimento da denúncia? Aqui a regra é a mesma, com o recebimento da denúncia acaba o sigilo. Então você faz a ligação de recebimento da denúncia para a colaboração premiada e você vai fazer a ligação de recebimento da denúncia para o juiz das garantias. Gostaram da dica? Tranquilo, né? Muito bacana. Fica fácil aí de entender. Então, acabou, pessoal. Acabou a colaboração premiada. A gente gastou 1h30 nesse tema interessantíssimo. Deu para esclarecer um pouco esse assunto? É um assunto um pouco complexo. Eu concordo contigo. Tive que estudar bastante. Passei uns 10 dias estudando. Mas deu para dar uma esclarecida, pelo menos, uma abertura aí na mente do assunto? Professor, deu o norte, né? O senhor abordou os principais pontos. Mas se eu for 10 dias, eu vou levar 10 meses, né? Não, que isso, leva não. Não é tão complexo assim, não. Eu achei interessantíssimo de estudar essa aí. Eu estou até procurando outra lei interessante para estudar e depois dar outra aula. Claro que não vai ser por agora. Eu acho que eu vou passar uns 15 dias sem dar aulas para vocês, tá? Eu tenho outras coisas para fazer. Mas eu vou procurar uma outra lei bem interessante. Que lei vocês propõem, gente, para a gente comentar daqui uns 15, 20 dias? Vão falando aí. Tem lavagem de capitais, tem lei de armas, tem lei de interceptação telefônica. Abuso de autoridade já foi, já dei essa aula. Inclusive, tá à venda lá no Seju. Lei de armas, eu estou pensando nela mesmo. Drogas é bem batido, né? Lavagem é mais difícil, talvez seja legal lavagem. Armas e lavagem. Lavagem. Armas. Maria da Penha é batida, não. Eu gosto de dar aula de coisas que eu sinto prazer na hora de estudar. Maria da Penha só dá peia. Maria da Penha está batido, não porque o tema não seja importante, é porque está batido mesmo em relação a estudo, né? Lei de armas e lavagem, pronto, vão ser as próximas aulas. Vou prometer uma por mês para vocês, tá bom? Fechou. Porque eu não vou conseguir manter mais esse ritmo da semana, porque minhas férias acabaram, tá bom, gente? Mas, então, fica aí a promessa da lei de armas e a lei de lavagem. Depois que o Seju voltar ao normal, eu vou gravar todas essas aulas, deixar tudo gravado, deixar lá à venda lá no Seju, certo? Para caso vocês queiram revisar futuramente, vocês terem aí um material legal. Vamos lá, continuando. Pessoal, superamos agora a colaboração premiada. Agora a aula fica rapidinho, vamos fechar rapidinho, acho que em meia hora a gente já encerra essa história. Agora a gente vai falar da ação controlada. Eu acho que até falei da ação controlada anteriormente, certo? A ação controlada é um retardamento, certo? Deixa eu só achar aqui uns papéis que eu tinha anotado umas coisas. Quero falar para não esquecer para vocês. A ação controlada é um retardamento de uma operação, certo? De uma intervenção policial ou administrativa a uma ação praticada por organização criminosa. É o que a doutrina fala, muitas vezes, em mitigação do flagrante. Vocês podem escrever isso, mitigação do flagrante, certo? Existe aqui uma mitigação do flagrante. Existe aqui também o que a doutrina fala de um atraso no flagrante, certo? É o flagrante mitigado. Agora, aqui não é o flagrante esperado. Eu não quero que vocês confundam isso. Pode até ser parecido, mas pense que o flagrante esperado pode ser aplicado para qualquer crime. E a ação controlada é algo mais complexo, que é voltado para organizações criminosas, lei de drogas, lei de lavagem de capitais, que também tem essa previsão,
certo? Flagrante diferido, perfeito. O flagrante diferido você pode até fazer como sinônimo da ação controlada, mas o flagrante esperado é aquele flagrante comum em que a pessoa espera o melhor momento para fazer o flagrante ali numa boca de fumo ou algo do tipo, não tem nada a ver com essa operação mais completa da ação controlada, tá? Agora, em relação à ação controlada, eu queria que vocês percebessem que ela deve ser feita tão somente, ou é indicada que se faça nos crimes. Quem responde essa? Quem responde essa? A ação controlada só pode Pela ser internet. feita, só é indicada nos crimes. Isso aqui é muito importante, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês. Crimes permanentes. Crimes permanentes. Por que crimes permanentes, gente? Você consegue imaginar a ação controlada num crime instantâneo? O policial está sabendo que A vai matar B. Bora fazer uma ação controlada para ver se ele mata C ou D? Então, assim, tem bem jurídico envolvido aí. A morte de uma pessoa, não é isso? Então, em crimes instantâneos não se indica a ação controlada. Aqui eu estou aprofundando para vocês. A ação controlada tem que ser voltada para crimes permanentes. Tráfico de drogas, o melhor exemplo, certo? Lavagem de capitais, enfim, crime de organização criminosa, em que o crime vai se diluindo no tempo, em que você pode esperar um melhor momento. Porque em crimes instantâneos, os bens jurídicos tutelados ali estão a plena perda. Então, se você permitir, por exemplo, um retardamento de uma intervenção policial de alguém que vai cometer um homicídio contra alguém, Joãozinho que ia matar, matou fulano. E aí você não consegue fazer a ação. Você não faz o flagrante antes, você não evita uma tentativa de homicídio. Então, por isso, crimes permanentes. Isso aí é muito importante que vocês saibam. Talvez é o mais importante em que se fala, porque perde o objeto, exatamente, tá? A ação controlada, essa aqui também é muito importante. A ação controlada depende de autorização judicial? Não. Porque não tem sentido. Isso aqui tem que ser rápido. Você depende de quê? De uma comunicação para o juiz. Porque o juiz poderá delimitar o quê? Limites temporais e funcionais. O juiz pode falar o seguinte: o delegado chega e fala, olha, doutor, eu vou fazer uma ação controlada contra a organização criminosa da Carina. Eu estou te comunicando, eu já vou fazer. Então, você vai fazer aqui um flagrante diferido, né? Vai esperar o melhor momento para você conseguir reunir o máximo de provas e dar o máximo de eficácia à investigação. Tranquilo. Aí o juiz, em resposta ao delegado, ele não vai autorizar, porque ele não depende, o delegado não depende de autorização. Mas o juiz vai falar assim, olha, beleza, você pode até fazer essa ação controlada, mas você vai ter que fazer ela em 30 dias e você só vai poder fazer ela em relação ao crime tal. Ou seja, o juiz está dando limites temporais e está dando limites funcionais a essa ação controlada. Beleza? Compreenderam? Tranquilo, né? Então, eu acho que em relação à ação controlada, deu para falar quase tudo. Agora, percebam que a ação controlada, gente, não é voltada tão somente para a intervenção policial. A ação controlada também é voltada para a intervenção administrativa. A Receita Federal, a ABIN, por exemplo, pode fazer ação controlada. Órgãos administrativos também podem fazer ação controlada. André, mas exige autorização judicial na lei de drogas, não é? Eu não tenho certeza, Vitor. Teria que localizar aí a lei de drogas. Mas se tiver na lei de drogas e não tiver na lei de organizações criminosas, considerando que é mais nova a lei de organizações criminosas, eu entendo que estaria derrogado nesse caso. Até porque, porque nesse caso você aplicaria a ação controlada mais recente, não é isso? A ação controlada mais recente, principalmente se for drogas com organização criminosa, certo? E André? Mas para fins de concurso público, beleza. Segue essa linha aí do Luciano, né? Que precisa de autorização. Mas aqui a gente está numa aula de organizações criminosas, que não precisa.
Oi, Karina. Ah, tá. Não, eu ia perguntar, era mais ou menos sobre isso. Se for exigir autorização ou não, o princípio da especificidade se aplica, qual das leis que se aplica? Se é a mais nova, Olha, se é a para mais pedir concurso específica? público, segue a posição tradicional do Luciano, tá bom? Se falar assim, a ação controlada da lei de drogas exige autorização. Aqui, ele quer saber se você sabe a diferença da ação controlada da lei de drogas para a ação controlada, certo? Das organizações criminosas. Agora, se for uma lei de drogas em que existe uma organização criminosa ali por trás, você, claro que pelo princípio da especialidade, vai se utilizar da mera comunicação. Beleza? Tranquilo, né? Então, a ação controlada, gente, é uma técnica especial de investigação. É bom que vocês anotem também isso. É uma técnica especial de investigação. Tá bom? Então, você só comunica ao juiz, está no parágrafo 1º, você não precisa de autorização, certo? É uma espécie de flagrante prorrogado, retardado, protelado ou diferido, a página 63, sim. Mas não é aquele flagrante esperado comum que qualquer policial pode se utilizar. Aqui a gente está tratando de uma técnica especial de investigação voltada para organizações criminosas, lei de lavagem de capitais que também a prevê, e a lei de drogas, certo? Salvo engano, não existe outras leis. Foi o que eu pesquisei, certo? E a ação controlada está em 3 leis, né? Lei de drogas, lei de lavagem de capitais, que foi acrescentada agora pelo pacote anticrime, e lei de organizações criminosas, tá bom? Então, é basicamente isso aí em relação à ação controlada. Tem que ter sigilo nessa comunicação da ação controlada, tá bom? Tranquilo isso aí. E assim, o artigo 9º também é interessante. O artigo 9º fala o seguinte: se a ação controlada tiver transposição de fronteiras, as autoridades precisam ter muito cuidado com a cooperação. Porque pode acontecer de você postergar um flagrante de alguém, por exemplo, que poderia ser preso no aeroporto de Brasília embarcando para a Espanha, e as autoridades espanholas nada fazer lá na frente para investigar aquela organização criminosa que fica na Espanha, transnacional, na verdade, que fica no Brasil e fica na Espanha. Você pode até fazer uma ação controlada transnacional, ou seja, com transposição de fronteiras, mas tem que ocorrer a devida cooperação entre essas autoridades, porque senão essa ação controlada será ineficaz. Por que será ineficaz? Porque a pessoa vai chegar no outro país e ela vai se safar por falta de cooperação entre esses 2 países. Então, o que se quer dizer com esse artigo 9º? Tenha muito cuidado quando você for policial em fazer ações controladas em que envolva cooperação através de transposição de fronteiras. Você sabe que quando sai do país, tudo fica mais difícil, não é isso? Então, essa é a lição do artigo 9º. Tá bom, gente? Essa é a lição do artigo 9º. E o artigo 10 trata da infiltração de agentes, certo? Então, já é outro assunto aí. Só vou atender aqui o interfone rapidinho. Vamos lá. Existe autorização na lei de lavagem? Não, porque a lei de lavagem é recente, pelo pacote anticrime, né? Não precisa de autorização, basta a comunicação. Mas bora conferir lá no pacote anticrime para ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Mas eu acredito que não. Bora só olhar lá no pacote anticrime. Entra lá, Vitor, rapidinho na lei de lavagem de capitais e escreve Ctrl+F, ação controlada, só para tirar essa dúvida, tá? Eu não tenho certeza absoluta. Mas bora continuar, gente. O artigo 10. O artigo 10 trata de a infiltração de agentes, tá bom? E o que eu quero que vocês entendam é que a infiltração de agentes é uma técnica especial de investigação muito complexa, em que o agente vai adentrar numa organização criminosa, inclusive vai cometer crimes juntamente com essa organização criminosa. Claro que ele vai estar protegido por excludentes, certo? Então, a infiltração de agentes, qual é a principal diferença da infiltração de agentes para a ação controlada, pessoal? Está acabando, já estamos terminando.
Qual é a principal? Qual é a principal diferença da infiltração de agentes para a ação controlada? Depende de autorização judicial, exatamente. A infiltração de agentes depende de autorização judicial, tá bom? É isso aí que vocês precisam ter bastante cuidado. E fica fácil na hora do concurso, porque você tem que pensar que a infiltração de agente é muito mais complexo. Inclusive, coloca em risco a vida do agente, certo? Coloca em risco a vida do agente. Então, dessa forma, existe até uma fase, né, que o agente precisa cumprir, que a doutrina fala, que é o recrutamento, a formação, a imersão, né? A especialização, a infiltração propriamente dita e depois a reinserção, porque o agente acaba ficando contaminado dentro daquela organização criminosa. E assim, eu já participei de cursos da ABIN e outros cursos, e aqui eu vou dar um bizu para vocês na prática. Essa infiltração de agentes, infelizmente, no Brasil quase não funciona, tá bom? Infelizmente, é a nossa realidade. Está linda na lei, mas não é algo que é feito na prática. Por quê? Inclusive, a ABIN contraindica a infiltração de agentes por conta da proteção ao policial. O Brasil não tem uma estrutura americana em você garantir ao máximo a proteção ao policial. Então, indica-se não se fazer infiltração de agente. Aqui estou dando o bizu na prática, beleza? Antes tem que ouvir o MP. Será precedida de circunstanciada, sigilosa, autorização judicial. Sim, naturalmente tem que ouvir o MP. Tá bom? É uma técnica especial de infiltração, certo? Cabe infiltração de agente na lei de lavagem de capitais? Cabe, certo? Continuando. É permitida a infiltração de agentes por particulares? Não, gente, não é, tá bom? A infiltração de agentes tem que ser por agentes da segurança, tá bom? O agente filtrado tem que ser por agentes da segurança pública, beleza? Olha, o parágrafo 1º responde em relação ao MP, tá bom, Tássia? Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá ao Ministério Público. A partir do momento que a lei fala ouvirá ao Ministério Público, naturalmente, essa oitiva é obrigatória, tá bom? Inclusive, vocês que estão estudando para delegado de polícia, é bom talvez pensar como seria essa peça da infiltração de agentes, né? Seria interessante pensar como seria essa peça da infiltração de agentes. Se a gente fizer um curso mais completo, podemos pensar sobre isso, certo? A infiltração de agentes exige o fumus commissi delicti, o periculum in mora e o princípio da proporcionalidade? Sim, pessoal. Está no parágrafo 2º. Karina, lê o parágrafo 2º para a gente, ou Luciana, que responderam sim. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Ou seja, a infiltração de agente só vai caber nos crimes de organizações criminosas acima de 4 anos, não é isso? Estou sem áudio, o Luciano, né? E você, se não tiver provas que possam ser produzidas por outros meios. Aqui é o princípio também da última ratio, também. Aqui é onde a doutrina identifica, é importante vocês anotarem, o periculum in mora, tá bom? Juntamente com o fumus commissi delicti. Exatamente no parágrafo 2º. E qual o prazo da infiltração de agente, gente? Aqui eu vou dar um bizu para vocês. O prazo da infiltração de agente é de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações. Não é isso? Agora, vocês já ouviram falar na infiltração de agentes virtuais? Exatamente. Na infiltração. Oi. Eu ouvi falar, mas li alguns casos e acompanhei, principalmente se tratando de corrupção de menor, né? Esse assédio que se dá na internet, onde a mãe procura a autoridade policial e é nomeado um policial para se passar pela identidade virtual da vítima, onde ele começa a ter diálogos corroborando informações, os atos ilícitos, a corrupção, para
posterior prova e embasamento para a prisão e para... Perfeito. Mas o pacote anticrime trouxe uma novidade. Antes já tinha infiltração de agente virtual no ECA. Qual é a novidade do pacote anticrime? Eita. Vamos lá. O pacote anticrime abrangeu a infiltração de agentes virtuais para qualquer crime relativo à organização criminosa. Preenchidos os requisitos do artigo 1º, vai caber a infiltração de agentes virtuais não somente no ECA, mas em qualquer crime, entendeu? Crimes conexos com organizações criminosas, inclusive. Perfeito, Luciano. O próprio crime de organização criminosa, que é formal e pode acontecer ele sozinho, né? Desde que a organização se organize e não cometa outros, juntamente com os crimes conexos, poderá haver essa infiltração pessoal. Gente, em relação à infiltração pessoal, tem a parte técnica de dados cadastrais, etc., dados de conexão, que eu vou falar e vocês vão esquecer. Isso aqui é besteira, tá? Até para concurso. A única coisa que eu queria que vocês notassem em relação à infiltração pessoal é o prazo. O prazo da infiltração de agentes virtual, desculpa, é um pouquinho diferente do prazo da infiltração de agentes comum, certo? Qual é o prazo da infiltração de agentes virtual? 6 meses, prorrogáveis por até 720 dias, não é isso? No máximo 2 anos, mais ou menos, não é isso? Exatamente, tá bom? A partir daí, tanto na infiltração de agente comum quanto na infiltração de agente virtual, nós vamos ter que ter um relatório circunstanciado. E esse relatório circunstanciado pode ser pedido a qualquer momento pelo Ministério Público, por exemplo, para saber como que está o andamento dessa infiltração de agentes, tá certo? Agora, digamos assim, o agente infiltrado desiste da infiltração. Ele tem esse direito? Sim. Tá? Em que pese a lei não deixar tão claro, não deixa de ser um direito dele, certo? Ele não vai precisar pedir autorização ao juiz, ele simplesmente vai sair e vai fazer um ofício comunicando, porque ele está sempre em uma situação de risco, certo? Por mais que ele faça todo aquele recrutamento, imersão e etc., ele sempre estará numa situação de risco. Então, por isso, a necessidade, a possibilidade dele sair a qualquer momento, tá bom? Ele pode sair a qualquer momento. Oi, pode falar. Procedendo aí no parágrafo 3º, eu achei interessante o que o senhor colocou na parte da doutrina, onde fala que o prazo será de 6 meses, né? Mas podendo o juiz conceder um prazo inferior. Sim, sim. Em relação ao comum, né? Pode, se ele perceber que aquela infiltração basta por 3 meses, até por uma questão de segurança, ele pode diminuir o prazo. Ele não vai poder postergar o prazo, aumentar mais do que a lei permite, né? Em relação à infiltração de agente comum, são 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, né? Isso prorrogável. Em relação a agente virtual, são 6 meses prorrogáveis, chegando até 720 dias. Mas nada impede que o juiz determine a infiltração de agente, por exemplo, por 1 mês, caso ele entenda dessa forma. Beleza? Nos casos virtuais também, professor? Nos casos virtuais também, obviamente. Nos casos virtuais também. Perfeito o raciocínio. Tá bom? Professor. E até porque a infiltração de agente, diferente da ação controlada, depende de autorização do juiz. E nessa autorização, o juiz vai deixar claro os prazos, vai deixar tudo certinho. É uma dúvida aqui rapidinho. O senhor falou que a infiltração de agente é só para crimes cuja pena máxima é acima de 4 anos? Exatamente. Não, a infiltração de agente que a gente está trabalhando nessa lei é a lei de organizações criminosas. Então, a gente vai ter que sempre... Aí pega a regra geral, né? Vai ter que sempre observar o artigo 1º. Correto. Tá bom. Tá bom? Porque é uma técnica especial de investigação. Agora, em relação ao ECA, não, porque existe uma infiltração de agente próprio do ECA. Não é isso? Ah, tá. É diferente. Tá bom? Aqui a gente está trabalhando com a lei de OCRIM. Tranquilo? O artigo 10, gente, trata aí da possibilidade de ele não cometer crime naturalmente, né? Caso ele esteja infiltrado e esteja escondendo a sua identidade, né? Ele não vai estar cometendo crime de falsa identidade. O Renato Brasileiro fala também que até se ele cometer crimes mais graves, certo? Por exemplo, se para proteger a segurança dele, ele tiver que matar alguém, ele não vai estar cometendo crime nenhum também,
certo? Ele vai estar protegido aí por um excludente de ilicitude, a depender por um excludente de culpabilidade ou até tipicidade. A gente vai ter que sempre analisar no caso concreto. O agente infiltrado necessariamente vai cometer crimes, pessoal, e você não vai poder puni-lo por isso, certo? Eu não queria ser agente infiltrado. Vocês queriam, gente? É complicado, né? Quem tem sangue aí para ser? Eu quero saber uma pessoa. Eu também sou Nutella, sou frouxo para isso, eu prefiro dar aula. Olha o Alexandre, sim, Alexandre Moura. Pô, Alexandre, você é o cara, pô. Olha, o Luciano também, ele encara essa parada aí, olha aí. Tudo dela. O senhor já passou pela antiga SUSIP? Já passei. Pois é, eu fui diretor 4 anos, então a vida ali naquela época ainda era bem pior do que é hoje. Hoje eu digo que está bem tranquilo em relação ao que era. Tá bem tranquilo, né? Tá certo. Mas é melhor a gente ter cuidado, né? Porque infiltração de agente é um negócio meio complicado, né? Eu prefiro não arriscar, mas vocês se querem arriscar aí, boa sorte. No máximo que eu vou dar para vocês é um parecer favorável, tá bom? Você infiltrado no presídio feminino. Oi? Era uma infiltração no presídio feminino, professor. Era uma infiltração no presídio feminino? Ah, teve na prática, né? Foi de uma agente que foi infiltrado no presídio feminino. É isso? Tô brincando com o senhor. Ah, tá. Beleza. Ele tá dizendo que ele quer ficar infiltrado no presídio feminino. Ah, tá. Olha, cuidado com as palavras. Ele acha que só tem Gisele Bündchen lá no presídio feminino. Manda ele para uma festa que é melhor. Uma boa Richthofen já me basta. Uma boa Richthofen já me basta. Ai, ai. Gente, essa outra parte toda procedimental aqui, de infiltração de agentes, eu vou pular e eu vou direto para o artigo 14, certo? Que são os direitos do agente, porque eu quero ainda trabalhar os crimes com vocês, tá bom? Então, aí a gente pula para a página 79, tá bom? A página 79 fala o seguinte: são direitos do agente recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Mal sabe que as mulheres mais difíceis ainda, mal sabe que as mulheres são mais difíceis ainda. Gente, infiltração de agente só dá certo em filme de Hollywood, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Em relação ao resto, só para prova mesmo e para a gente aprender algo diferente. Vamos lá. São direitos do agente: recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada, ter sua identidade alterada, claro, porque ele não vai poder, né, chegar com sua identidade natural, porque vamos fazer uma pesquisa no Google, vai saber que ele é agente. Ter seu nome e qualificação preservado, não ter sua identidade revelada, blá, 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 tranquilo. Velozes e furiosos. Então, ele tem esses direitos aí, certo? Ele pode recusar a qualquer momento. É tranquilo isso aí. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção no artigo 15, 16 e 17, porque eles realmente são importantes, eles merecem aí uma devida análise, certo? Deixa eu colocar o carregador rapidinho do computador, que está descarregando também. Vou pegar só um cafezinho aqui para a gente fazer análise desses 3 artigos que são os mais importantes, depois a gente fecha com os 15 e fecha a aula. Só um minutinho. Parabéns. Vamos lá, pessoal. Karina, minha querida Karina. Eu acho que o pessoal já está ficando com ciúme, né, Karina? Nem sei mais. Nem sabe mais, né? Vamos lá. Leia para mim o artigo 15, Karina. O delegado de polícia e o Ministério Gente, Público... com a Karina eu posso mandar e ela tem que obedecer, entendeu? A gente tem que não é isso, Karina? Está aqui só para obedecer. Os outros Bora eu não lá. sei, não quero ser indelicado. Vamos lá. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado,
que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação, o endereço, mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradores de cartão de crédito. Certo, perfeito. O que está dizendo aí? O delegado de polícia e o Ministério Público depende de autorização judicial para ter acesso a essas informações cadastrais, Karina? Não. Pessoal, meu tablet descarregou geral, não sei o motivo, agora a aula vai ser na raça. Vocês vão ter que ler o artigo para mim e eu vou interpretar na raça, beleza? Vamos lá. Depende de autorização judicial, Karina? Não depende, gente. Não depende de autorização judicial nesse caso, entendeu? Inclusive, se a empresa se negar a entregar esse documento, pode acontecer o quê? É crime. É crime, exatamente, tá? Artigo 21, sonegação de informações requisitadas, tá bom? É uma norma especial em relação ao crime de desobediência. A aula agora vai ser na raça, bora ver se a gente consegue. Então, esse artigo não depende de autorização judicial, tá bom, Karina? Beleza. Agora, o que são dados cadastrais? São endereços, né? Endereços no cartão de crédito ali, onde a pessoa mora, a qualificação, o nome da mãe, o nome do pai, blá, 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 blá. Seria isso, correto? O Ministério Público e o delegado de polícia pode ter acesso a esses dados cadastrais independentemente, que eu estou falando é muito importante, gente, principalmente para a Delta, independentemente de autorização judicial, tá bom? Fechou. Karina, então continue me ajudando, já que você começou e a aula agora vai ter que ser na raça, o artigo 16. Tá. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registros de viagem. Então, aqui a gente está tratando de bancos de dados de reserva e registro de viagem. Mais uma pergunta que eu faço para você, Karina. Aí depende de autorização judicial? Não tem escrito nada, né? Mas eu acho que não. Não depende. Não depende também, certo? Então, você pode buscar. Você vai estar buscando informações que não invadem tanto a privacidade da pessoa, certo? Não depende também. Agora, vai para o artigo 17, Karina. Um dado como esse não invade a privacidade da pessoa? Exemplo, eu como juiz tenho uma tendência, até escusa contra o senhor, aí vou querer saber para onde o senhor viajou durante seus últimos 5 anos. Ah, será que ele foi para os Estados Unidos porque ele me disse que ia para Bariloche? Aí vou lá, requisito e não tem. Não tem. Inclusive, as corregedorias fazem isso muito na prática de requisitar viagens de autoridades só para fim de saber se ela estava mentindo ou se ela estava num lugar, estava no outro, e etc. Isso aí é feito através de ofício, sem autorização judicial, tá bom? Estou falando aí com segurança o que exatamente. Cuidado aí vocês, futuros delegados, tá bom? Então, não depende. Beleza? Fofoqueiros. Karina, agora para o 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Agora complicou. A pergunta que eu te faço é: esse artigo 17 depende de autorização judicial? Eu estou na dúvida, porque é só o registro dos números, não é o conteúdo da ligação. Mas aí eu não sei se isso já invade. Depende de autorização judicial. A interpretação majoritária da doutrina. Se você fizer uma análise muito rápida, você vai ver o seguinte, que a concessionária tem que deixar à disposição do Ministério Público e da polícia. Mas deixar à disposição não quer dizer que o Ministério Público e a polícia não precisem pedir essa autorização judicial. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, isso é quebra de sigilo telefônico, né? Porque é quebra de sigilo telefônico. Isso não é uma interceptação telefônica. Pois é, isso que eu me confundo. Isso aqui é uma quebra de sigilo telefônico. Mas lembra lá nas aulas lá de peças, né? Que eu acho que até um dia eu dei para vocês no ano passado. A quebra de sigilo telefônico depende de autorização judicial. Inclusive, você tem que fazer uma peça
né? Até porque Então, as operadoras... Então, aqui é uma ordem para que as concessionárias guardem as informações por 5 anos. Mas caso o Ministério Público ou caso o delegado de polícia queira essas informações de telefone de origem e de destino de alguém, que é a quebra de sigilo telefônico, vai ter que bater na porta do Poder Judiciário por conta da reserva de jurisdição. O que me confunde é os dados ao invés do conteúdo, porque aí eu fico na dúvida se só os dados precisaria. Cuidado com o artigo 15, que são dados cadastrais, que não precisa. E cuidado com o artigo 17, que em que pese não dizer que precisa, precisa. Tá. Professor? Oi. Professor, só adendo aí, com respeito à nossa colega Karina, na verdade, as concessionárias de telefonia, Karina, até onde eu tenho conhecimento, elas não gravam a chamada, a ligação. Elas apenas guardam esse registro de o número que originou e que foi originado. Aí, com base na antena, que são as ERBs, que vão ver azimute contra azimute para identificar a localização do aparelho, do recebimento e da origem. Então, as gravações em si que você está confundindo, elas somente são permitidas com ordem judicial, que é justamente a interceptação telefônica. Mas calma lá. Gravação, a interceptação telefônica é uma coisa, né? A gravação telefônica ambiental é outra coisa. E essas informações de números, certo? Guardados pelas concessionárias também é outra coisa, que também depende de autorização judicial. Mas para a Karina não se confundir, Karina, funciona assim. Você é delegada. Você quer saber dados, qualificação, nome de mãe, nome de pai, se é solteiro, se é casado. Aí você procura na operadora de cartão de crédito, você procura numa concessionária qualquer. Você pode? Pode. Pode. Agora você quer saber para quem a Viviane ligou. Para quem ligou, entendi. Entendeu? Aí vai ver aí a precisa. Viviane pulseando no horário tal. As operadoras têm esse registro? Tem. Sim. E elas são obrigadas a ter esse registro por 5 anos. Mas isso invade a esfera de privacidade do inciso 11 do artigo 5º. Nesse caso, existe uma reserva de jurisdição. Compreendeu? Entendi. É porque quando eu gravei dados. Aí não fiz a diferença. Dados telefônicos, dados pessoais. Perfeito. Acho que foi isso que me confundiu. Faça essa diferença. E coloquem aí, gente, pelo amor de Deus, no artigo 17, a necessidade de autorização judicial, porque o artigo 17 não deixa claro e é onde vocês caem aí nas provas. Tá bom? Fechou? Fechou, né? Fechou. Tá, então bora lá, me ajudem, porque eu tô sem nada aqui. Leiam aí o artigo 18. Continuo lendo? Continua, Karina. Tá. Artigo 18. Já são crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Isso, já estamos terminando. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem a sua prévia autorização por escrito. Certo. Reclusão de 1 a 3 anos. Vocês lembram lá que o colaborador tem direito a ter a sua imagem resguardada? Uhum. Então, se você revela a imagem do colaborador, você vai estar cometendo um crime, né? Sem a sua autorização por escrito. Naturalmente, que se ele autorizar por escrito, o fato será atípico, né? O que eu quero que vocês observem aí é que não falem revelar a identidade do agente infiltrado. Falem revelar a identidade do colaborador. O que é uma falha legislativa, né? Porque o agente filtrado também tem esse direito. Mas aí você pode jogar o agente filtrado no artigo 20. Depois você lê o artigo 20 para mim, que você vai ver que a gente pode pensar no crime do agente filtrado em relação ao artigo 20, tá bom? Professor. Em relação ao artigo 18 também, eu quero que vocês anotem que é um crime comum, tá bom? Não tem nada de especial nesse crime. É um crime sem especial fim de agir, tá bom? E é um crime que é punido a título de dolo. Não há que se falar em culpa nesse crime. É só isso que eu queria que vocês observassem em relação ao artigo 18. Podemos passar. Oi. Sobre esse artigo aí, fala sobre no caso, revelar a identidade, fotografia, o colaborador. Não, tá certo, tranquilo. Aqui, lá no início da aula, o senhor falou que todos os atos seriam filmados, né? E preservado o sigilo. Certo. Tá certo, eu tinha certo. Mas uma coisa é você filmar, outra coisa é você precisar preservar o sigilo, não é isso? Concorda? Então você sim, não eu havia confundido na leitura inicial só. Exatamente, você não vai poder revelar a identidade do colaborador, perfeito? Sem a sua autorização. Porque se ele autoriza, pode.
Muitos colaboradores autorizam, inclusive a televisão passa, né? Muitos casos de colaboração premiada. Possivelmente ali em tese, né? Em tese, porque no nosso país tudo é doido, existe uma autorização do colaborador. Professor? Um dia eu pensei que vídeo era prova. Hoje eu tive a certeza que vídeo não é prova para nada, professor. Por quê? Diante da nossa conjuntura, né? Esperei ansiosamente assistir 2 horas de uma reunião onde o que constatei foi uma mera interpretação. Entendi. Professor? A reunião? Não entendi direito. Professor, relacionado ao bombástico vídeo que seria a então influência do então presidente Jair Bolsonaro. Tá. Não vou me envolver em questões políticas nesse momento. Sempre prefiro ficar em questões técnicas. Bora voltar para a aula. Professor? Olha, hoje eu tive que estudar aula para vocês, então não estou acompanhando muito o cenário nacional. É como se eu vivesse no mundo da Alice no País das Maravilhas, né? No mundo dos livros, sem saber o que está acontecendo na realidade. Melhor coisa que o senhor faz. E quando eu não estou dando aula para vocês, eu estou assistindo séries. Então, eu acabo realmente vivendo no mundo paralelo, tá bom, gente? Professor? Oi. Só uma dúvida. Esse crime de revelar identidade, fotografar ou filmar, é até aquele momento do recebimento da denúncia que é sigiloso? Eu não sei se eu estou confundindo. Não, leia novamente, por favor. Leia novamente. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem a sua prévia autorização por escrito. Exatamente. Isso é durante todo o momento da colaboração, todo o processo? É durante todo o momento, porque em relação ao recebimento da denúncia, você não está fotografando ele, né? Você não está filmando ele. O máximo que você vai poder fazer é ter acesso aos autos e fazer a leitura aos autos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Tá, porque eu vi essa revelar a identidade, aí eu achei que era aquele sigilo que tinha até o recebimento da denúncia. Na verdade, eu li em 2 livros, nada fala em relação ao momento temporal desse crime, não. Pode acontecer. Certo. Tá bom? Professor, todo o processo, então, assim, indiretamente, se a gente for para analisar, então, todo o processo que envolva colaboração é sigiloso. Poderia afirmar isso? Não é bem assim a análise, né? Você tem que resguardar o direito do colaborador. O sigilo do colaborador. A colaboração em si, ela vai ser sigilosa até o recebimento da denúncia. Então, a partir do recebimento da denúncia, você vai poder ter acesso aos autos, certo? Agora, o que você está falando aqui é que você não pode tirar foto do colaborador, você não pode revelar a identidade dele, você não pode filmá-lo sem a autorização dele. Uma coisa é a colaboração e o sigilo dela até um certo momento. Outra coisa é a revelação da identidade do colaborador. Pois é, mas todos os atos de audiência são gravados obrigatoriamente pelos tribunais, por ordem dos tribunais. E aí vai ficar salvo num processo. Onde, vai ficar salvo. Se o colaborador bater o pé e falar que ele não quer ser revelado a identidade dele, ele não quer aparecer na Globo, no Jornal Nacional, etc., esse ato tem que ser guardado. Você vai ter que, pelo menos, tampar o rosto dele ou a voz dele. Mas se o processo não for sigiloso, qualquer pessoa tem acesso, qualquer advogado, qualquer outro. Agora o advogado vai ter acesso, ele pode até ler, mas ele não pode revelar. Compreende? É difícil comprovar quem foi que revelou se várias pessoas tiveram acesso, né? Não tem como acusar ninguém. Vai vazar a informação. Por isso que vaza o tempo todo essas informações e ninguém é punido. Entenderam? Então, acho que a lei deveria prever o sigilo. Todo processo com colaborador, obrigatoriamente, ser sigiloso. Sigilo total, né? Aí a gente esbarra com aquele princípio constitucional da publicidade dos atos, que a gente tem que tentar fazer uma mitigação, né? Bora lá. Artigo 19, né, pessoal? Tá. Vamos lá. Me ajudem. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. Gente, a grande diferenciação que vocês têm que fazer desse dispositivo é em relação ao crime de
Um crime previsto no Código Denunciação, Penal. denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. E agora, E a- qual é a diferença desse artigo 19, não é isso? O artigo 19 que está trabalhando? artigo 19. Com a denunciação caluniosa do artigo 300 e alguma coisa que eu não me lembro. A pena é bem Acho que é mais sob o branda ainda. pretexto A de pessoa não é colaboração, né? específica. Gente, na denunciação caluniosa, você dá enseja a instauração de um procedimento administrativo ou judicial, não é isso? Isso. Nesse Instaurar caso do artigo 19, leia de novo o artigo 19, é dispensável essa instauração. Basta que haja uma informação falsa, sem a instauração. Aí você mata a charada. Certo? E também, realmente, tem aqui, a gente tem que buscar a finalidade da norma, que é uma norma especializante, que é voltada para fins de quê? De colaboração premiada para fins de organizações criminosas. Mas essa diferença da denunciação caluniosa em relação à necessidade de instauração de inquérito contra alguém, não é isso? A denunciação caluniosa é isso, é dar causa à instauração de inquéritos, procedimentos, blá, blá, blá. Mais ou menos isso, não é isso? Mas nesse artigo aqui que a gente está trabalhando, o artigo 19, não se fala dessa forma. Entenderam? Então, é dispensável que você instaure. Essa é a principal diferença. Anotem aí que é crime de mão própria, tá bom? O crime de mão própria tem que ser cometido pela própria pessoa. Admite coautoria? Só participação, né? Exatamente, admite a participação. Inclusive a participação de advogado. A doutrina entende dessa forma, né? A jurisprudência também. Aqui aplica-se a mesma regra da denunciação caluniosa, não é isso? Então, eu acho que para fins desse delito, a gente já bateu. Agora, por favor, leiam o artigo 20 para mim. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Certo. Então, aqui a gente está falando o quê? De uma norma especial em relação ao crime de violação de sigilo funcional, não é isso? Nós temos o crime de violação de sigilo funcional. Mas aqui a gente está tratando de violação de sigilo dentro de quê? De 2 institutos, de 2 técnicas especiais de investigação. Quais são? Infiltração de agentes e qual é a outra? Controlada. Ação controlada. Ação controlada, exatamente, tá? Então é um delito. Então esse aqui, na verdade, ele protege o agente infiltrado, o sigilo do agente infiltrado. Em que pese o sigilo do agente infiltrado não está protegido no artigo 18, em que só fala de colaborador, a doutrina entende que o sigilo do agente infiltrado está protegido pelo tipo penal do artigo 20. O artigo 20 cabe acordo de não persecução penal? Sim. Lembra que acordo de persecução penal são penas abaixo de 4 anos? Uhum. E aí o artigo fala que pena... De 1 a 4. 1 a 4 anos, não é isso? Não, desculpa, gente. Cabe acordo de não persecução penal. Tô viajando, tá? A pena mínima aí é menor que 4 anos, Isso. tá bom? Cabe acordo de não persecução penal. Todos esses crimes aí cabem acordo de não persecução penal. Aí eu só queria para vocês, porque a mente já vai cansando, perceber a diferença que o acordo de não persecução penal tem que ser a pena mínima abaixo de 4 anos, certo? Exemplo do furto. A pena mínima é abaixo de 4 anos, 1 ano, não é isso? A pena máxima 4 anos. Cabe acordo? Cabe. O mesmo caso aí, cabe acordo de não persecução penal, tá bom? Se a pena mínima for abaixo de 4 anos, cabe acordo de não persecução penal. Baseando pela mínima, professor. Oi? Sempre se baseando pela mínima. Isso. E aquele outro instituto confisca largada é pena máxima acima de 6 anos. Não é isso? Que é outra coisa. Mas não bora confundir a cabeça, não. Então, é uma norma especial em relação ao crime de sigilo funcional, né? É um crime simples também, aí pode ser cometido por qualquer pessoa, certo? E não tem mais nada que a gente precisa falar sobre ele, não. E bora para o último, para o artigo 21. Por favor, leiam para mim. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegados de polícia, no curso de investigação ou do processo,
Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Tá. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta lei. Gente, qual é a pena máxima aí? 2 anos. Cabe o quê? Transação penal. Cabe a NPP? Não. Perfeito. Então, craque, Juizado olha, especial. então, de parabéns. Assistiram a minha aula, né? Tá certo. Olha aí. E qual é a diferença desse crime, Viviane, do artigo 21 com o crime do artigo 10 da Lei de Ação Civil Pública? Tá de sacanagem comigo, né? Pô. Abram aí o artigo 10 da Lei de Ação Civil Pública. Alguém poderia ler para mim? Na própria apostila, o senhor está falando no parágrafo aqui, a leitura, se for feita, eu acho que já responde essa pergunta. Até porque eu tô sem acesso à apostila aqui agora. Está sendo raiz mesmo a aula. Trata-se do crime de sonegação de informações requisitadas. Não, eu sei. Mas eu quero saber em relação É que leia o artigo? Eu queria que fosse lido o artigo 10 da lei de Tá. ACP, a outra lei, né? 7.347. Tá. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, a recusa ou retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Gente, essa sonegação do artigo 10, sonegação de informações requisitadas pelo Ministério Público, é para a seara civil, improbidade administrativa. E essa sonegação de informações requisitadas pelo Ministério Público do artigo 21 é para infrações penais. E aí a gente mata a charada. Beleza? Então, cuidado com essa diferenciação do artigo 10, que é crime também. O Ministério Público tem poder de requisição. Se você não responde uma requisição do Ministério Público, você está cometendo crime, beleza? Em relação ao civil, estamos aí no artigo 10, certo? Em relação ao penal, estamos aí no artigo 21, correto? Compreenderam? Então tem essa diferença aí. Gente, chegou a hora. Pessoal, encerramos. O que era importante, eu acho que aí só tem artigos finais em relação à definição do crime de associação criminosa, não é isso? A nova definição, que não é mais quadrilha ou banda, eu não estou acompanhando a apostila, está vindo da minha cabeça, não é isso? A continuação da apostila, em que o artigo 288 foi alterado para ser 3 pessoas. A gente trabalhou no início da aula. A associação criminosa são 3 pessoas, né? A associação criminosa para fins de tráfico são quantas pessoas? 2. São 2. Mais alguma coisa relevante na apostila aí para trás? Vigência, isso, aquilo, a gente não precisa se bater. Eu acho que a gente encerrou a aula então, não foi isso? Eu não quero parabéns, eu já falei que principalmente parabéns, principalmente para... Não gosto, brincadeira. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas vou interromper a gravação para a gente começar a falar besteira aqui, tá bom? Que a gente encerra aqui para o pessoal assistir depois. Encerra